Oi, gente, tudo bom? Eu tô pra gravar um vídeo aqui pro IGTV já faz bastante tempo, na verdade desde que eu parei de fazer os vídeos lá pro YouTube, né? E hoje tá um dia super chuvoso, friozinho, eu fiz um chazinho aqui e me deu vontade de papear aqui com vocês, compartilhar algumas coisas. Então eu acho que esse é o momento. O que eu vou estar compartilhando aqui é meio que uma situação assim que eu percebi sobre mim nos últimos tempos. E eu decidi falar com vocês sobre isso porque, sei lá, vai que alguém se identifica de alguma forma com isso, pode ser que ajude alguém a refletir e a pensar sobre si. E eu acho que é sempre bom, né, a gente assistir coisas e ver coisas que fazem a gente questionar a gente mesmo e refletir sobre a gente mesmo. Então é meio que com esse objetivo que eu tô fazendo esse vídeo. Desde que eu era muito novinha, eu sempre fui uma pessoa com gostos e paixões bem fortes, assim. Então eu sempre tive algumas coisas específicas que eu gostava muito, e daí eu gostava muito daquilo por um tempo, de forma assim avassaladora, e daí depois eu alcançava ou eu não gostava mais e mudava de ideia. Eu lembro de uma situação específica, assim, que eu fiquei cismadaça com Londres. Eu devia ter, sei lá, os meus 13 anos, 12 anos por aí. E eu decidi decorar o meu quarto inteiro das cores de Londres e eu queria colar posters de Londres e eu tinha um relógio de Londres, enfim, eram umas coisas assim bem intensas. E como era uma coisa que eu mudava, né, então eu gostei de Londres um tempo, daí depois já não gostava mais, daí depois gostei de outra coisa. E daí meio que isso virou meio que, sei lá, uma piada interna de pessoas mais velhas em relação a mim. O pessoal sempre brincava muito de a Brenda gosta disso, mas daqui a pouco ela vai estar gostando de outra coisa. Não dá de confiar no que a Brenda gosta, porque daqui a pouco ela vai mudar de ideia e tal. Não com maldade ou coisa do tipo, mas de uma forma meio pejorativa. E eu lembro que isso me incomodava muito, porque eu sentia como se eles invalidassem, de certa forma, o meu sentimento ou o que eu gostava. Como se o fato de que às vezes eu mudava de ideia invalidasse o que eu tava sentindo naquele momento, sabe? Como eu não gostava dessa sensação de não ser levada a sério, eu ficava muito incomodada com isso e daí me autoafirmava muito. Então, por exemplo, na época que eu descobri o minimalismo, né, eu agarrei aquilo com unhas e dentes e era uma das coisas que eu afirmava muito, assim, que nossa, não, agora eu me encontrei, eu nunca vou mudar, eu sempre vou ter essa opinião, eu lembro de eu falando frases do tipo, nossa, eu consigo super me imaginar velhinha, ainda usando só preto, cinza, branco, tipo, que era uma coisa que eu meio que gostei, né, que eu me envolvi muito, e daí quis afirmar aquilo ali como se fosse algo que ia ser imutável na minha vida. Só que o que acontece, né, como muitas outras coisas, eu cresci, amadureci, evoluí e mudei de opinião de novo, só que aquele sentimentozinho de que aquilo tava errado de certa forma, de que, nossa, olha eu aqui mudando de opinião de novo, mudando de ideia de novo, ficava ali sussurrando no meu ouvido, sabe? E aconteceu a mesma coisa quando eu decidi, tipo, trancar a faculdade de moda. Eu fiquei, cara, era uma coisa que eu queria muito e daí tá, mudei de ideia de novo. E daí até eu aceitar que eu realmente queria trancar e era aquilo ali, foi um processo bem doloroso pra mim. E eu sentia realmente um medinho desse julgamento dos outros, né? E daí, refletindo sobre essa sensação, sobre essa minha necessidade de me autoafirmar nas minhas decisões e tudo mais, eu comecei a perceber o quanto a gente, como sociedade, muitas vezes a gente busca uma constância na vida, nas mais diversas áreas, que não existe, né? Porque, na verdade, se a gente for parar pra analisar, a vida, ela é feita de inconstâncias, né? A minha amiga Nayara sempre fala uma frase que é mais ou menos assim, que é que tudo é incerto, tudo a gente não tem como ter certeza, exceto as mudanças. As mudanças, elas vão sempre fazer parte da nossa vida. E se a gente sabe disso, né? Se a gente tem essa consciência, por que muitas vezes a gente tem tanta dificuldade de aceitar esses altos e baixos, ou essas inconstâncias, ou essas mudanças de pensamento? E eu noto que principalmente, assim, as pessoas um pouco mais velhas, as pessoas que são de outra geração, né, não são da minha geração, da nossa geração, eu acredito que você que esteja vendo esse vídeo talvez seja da mesma geração que eu, essas pessoas, elas geralmente, né, não querendo generalizar, mas elas têm
mais dificuldade de aceitar a mudança e de realmente praticar as mudanças em si, né? Por exemplo, se a gente pega a geração dos nossos pais, eles tinham muito o costume de trabalhar 30 anos, 40 anos na mesma empresa. E a nossa geração, ela já não costuma ter essa prática, né? Pra mim, a ideia de trabalhar 30 anos numa mesma empresa é terrível. Não consigo me imaginar. Então eu acho que talvez a nossa geração cresceu um pouco com esse olhar dos nossos pais, né? Esse olhar de pessoas que gostam de coisas mais constantes, que costumam manter a mesma opinião por muito tempo. E daí teve, eu acho, esse embate com a nossa geração, que é uma geração que tá muito mais adaptável, né? É uma geração que tá muito mais aberta a mudar e às transformações do mundo. E, na verdade, não deveria ter nada de errado em querer mudar, em ser uma pessoa adaptável ou ser uma pessoa que transforma gostos, transforma as opiniões. A gente deveria tratar isso como algo normal e bom até, na verdade, mas eu acho que esse olhar da outra geração influencia nisso, e eu acho que até mesmo às vezes a nossa geração, a gente busca constâncias em determinadas áreas específicas, sabe? Tipo, em relacionamentos, a gente tem aquela concepção de que a gente quer um relacionamento que seja sempre muito bom, e bom do começo, bom no meio e bom no fim, e que isso se mantenha por muito tempo. A gente tá bem, e daí os dias que a gente fica mal, a gente se culpa, a gente não quer estar mal. Então, qual é o nosso ideal a princípio, né, na nossa projeção? Seria estar bem todos os dias, só que isso não existe, porque a vida, ela é realmente feita de altos e baixos, e inconstâncias e mudanças. E muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso e compreender isso, tipo, de forma consciente, sabe? Eu lembro de uma situação específica de um conhecido meu que tinha iniciado 2 faculdades, né, 2 graduações, não tinha gostado de nenhuma das 2, trancou, começou uma 3ª graduação. E eu lembro de comentários, sei lá, de familiares falando, tipo, será que agora vai dar certo? Porque, nossa, já mudou 3 vezes, né? Tipo, como se fosse um absurdo a pessoa mudar a graduação ou tentar 2 e não dar certo. E se não desse certo a 3ª também, tipo, qual seria o problema disso, sabe? Então tem esse estigma, né? Tem esse peso na mudança de decisões. Às vezes as pessoas esperam um pouco isso da gente, que a gente decida uma coisa e se mantenha assim por muito tempo. Uma pausa para o chá. Meio que pra mim, a mudança sempre fez muito parte, né? Como eu falei, desde criança. Mas na minha juventude e agora vida adulta, eu passei por mudanças bem drásticas, realmente, de mudanças, né, internas e de pensamentos. E lidar com isso, aceitar com o fato de que eu sou uma pessoa que vai mudar e que tá tudo bem, e que mudar pode ser algo bom, pode ser pra melhor, pode ser pra evoluir, foi essencial pra mim, sabe? Tirar essa culpa da mudança, essa culpa de não estou sendo constante, sabe? Inclusive, na época que eu era da igreja, eu lembro que era uma oração que eu sempre fazia, né? Pedindo pra Deus pra ser constante. Olha só a Brenda do futuro aqui para dizer que não existe constância, não é mesmo? A vida, ela é uma eterna inconstância. Mas enfim, é isso, eu acho que eu já falei bastante. Eu espero que eu tenha conseguido passar a reflexão que eu queria. Se vocês já passaram por isso, se vocês já tiveram esse medo ou essa culpa da mudança, me contem aqui nos comentários se fez sentido pra vocês alguma das coisas que eu falei. E, enfim, esse vídeo é mais uma lembrança, um vídeo lembrete pra nunca esquecer que tudo na vida é inconstante e que tá tudo bem, e que a gente precisa aprender a gostar das mudanças, aprender a se abrir para mudanças, porque a gente precisa estar aberto, sabe? Pode até ser que a gente não mude, mas a gente precisa estar aberto a gente precisa ouvir outras opiniões, ouvir outras posições de vida, outros pensamentos, e decidir pela gente, mas nunca com aquele pensamento de não, eu sou isso e não vou mudar nunca, sabe? Eu acho que é muito triste uma pessoa que pensa ser imutável, sabe? E, enfim, é isso. Espero que faça sentido pra vocês. Eu vou terminar meu chazinho, me contem nos comentários. E lembrando que se vocês gostaram desse tipo de vídeo, se vocês querem
conversar mais desse jeito comigo, me conta aqui também. É isso, gente. Um beijo. Tchau, tchau.